Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Amém? Os irmãos podem sentar. Queria dizer com alegria que mais uma vez eu estou nessa casa. Já fazia tempo que não vim aqui, já estava com saudade dos irmãos. E é com alegria que eu aceitei o convite do pastor Ney para estar com vocês hoje aqui. Principalmente num trabalho desse, que é um trabalho que eu gosto. O trabalho é onde eu me sinto mais em casa, quando eu estou falando o quanto vale a pena permanecer nos caminhos do Senhor. Por mais que seja duro, por mais que a gente tenha que matar um leão por dia, mas vale a pena permanecer, vale a pena ser fiel. E eu fico olhando as pessoas que se afastam dos caminhos do Senhor. Eu fico observando como essas coisas acontecem. E elas não acontecem da noite para o dia, não. Não acontece da noite para o dia. Ninguém dorme crente e acorda desviado. Eu nunca ouvi falar que aconteceu isso com alguém. Eu dormi crente e acordei desviado. Isso é um processo que vem dia após dia, vem se acumulando como algo, uma erva daninha, quando ela começa a crescer e ela vai tomando conta das plantas boas. E aos pouquinhos, um pouquinho por dia, ela vai sufocando essas plantas, vai minando a sua resistência. E quando vê, a planta morre e a erva daninha permanece viva. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo, no livro de Mateus, no capítulo 26. Nós vamos aqui analisar um pouquinho do que é isso, como é que funciona essas coisas. Como é que nós somos com Cristo? Como é que é a nossa vida com Deus? Como é a nossa vida lá fora? Tudo isso nós vamos analisar com o texto bíblico de Mateus capítulo 26. Você já encontrou Mateus capítulo 26, amém? Mateus é bem fácil de encontrar, né? A partir do versículo 69. Diz assim: Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximou-se dele uma criada e disse: Tu também estava com Jesus o Galileu? E ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu é deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E saindo dali, chorou amargamente. Amém? É um texto duro, né? Logo Pedro que teve experiências tão gloriosas ao lado de Jesus. Quando o pastor leu aqui a palavra introdutória do culto hoje, e ele mostrou aqui mais uma vez como essa relação tinha intimidade. Porque quando houve a tempestade, Pedro estava no barco, e ele assustou-se com Jesus, pensando que era um fantasma. Jesus disse: Calma, sou eu, não é fantasma não. Ele disse: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: Vem. E diz a Bíblia que Pedro colocou o pé no mar e o pé não afundou. E colocou o outro e não afundou. E foi caminhando por cima das águas até quase perto de Jesus. Isso é uma grande experiência que uma pessoa pode ter com Deus. Mesmo que a fé tenha fracassado,
Mesmo que o medo tenha sido maior que a fé, porque diz a Bíblia que ele assustou-se e afundou. E Jesus ainda disse: homem de pequena fé, não duvides, creia. E a experiência continua ainda nesse episódio, a experiência continua, porque a Bíblia diz que os dois voltaram para o barco. Para chegar até o barco, como será que foi essa ida para o barco? Será que Pedro foi andando de mão dadas com Jesus por sobre as águas? Ou será que Jesus precisou carregá-lo no colo? Eu não sei, mas os dois voltaram juntos. Os dois voltaram juntos para o barco. Se a fé foi pouca e ele afundou, mas Jesus estava ali para carregá-lo no colo até o barco de volta e colocá-lo em segurança. Então isso são experiências tremendas. Quantas experiências você já teve com Deus na vida? Você já desfrutou de experiências tremendas na vida? Não, pastor, ainda não. Eu sei que muitos de vocês, talvez até a maioria, me perdoem pelo que eu vou falar agora, mas é uma verdade isso. Principalmente nos nossos dias. É uma verdade o que eu vou dizer. A maioria das pessoas nas igrejas hoje, eles acreditam em Deus. Eles entregaram sua vida para o Senhor. Eles procuram viver uma vida fiel diante de Deus, mas eles ainda não tiveram experiências profundas com Deus. Ainda não tiveram as experiências. E aí quando a tempestade vem, a fé cai e a pessoa afunda, por falta de experiências com Deus. Nós vamos analisar rapidamente por que Pedro caiu. Por que Pedro negou Jesus depois de ter tantas experiências com Ele? Por que tantos crentes hoje, depois de estar tanto tempo na igreja, às vezes nascido, criado dentro da igreja, e quando cresce se desvia dos caminhos do Senhor? Quando cresce um pouquinho, 16, 17 anos, 18, às vezes até com menos idade, se desvia dos caminhos do Senhor, porque são seduzidos. Seduzidos pelo quê? Seduzidos por um baile, seduzidos por uma balada, seduzidos por uma garrafa de cerveja, seduzidos por quê? Por um cigarro de maconha, seduzidos por quê? Por uma garota bonita, pelo homem, um rapaz bonito. É por isso que são seduzidos. E diga: Jesus, eu não te quero mais, que agora eu quero curtir isso aqui. Olha como as coisas são tão banais, tão pequenas, mas que tem uma força tremenda. Tem uma força tremenda. Depois de estar ali junto com Jesus, Jesus diz: olha, Pedro, tu vai me negar, Pedro. Ele disse: eu não te negarei jamais. Se Pedro, para de falar bobagem, Pedro. Olha, tu vai me negar e não vai ser uma vez não, tu vai me negar 3 vezes. E logo depois que tu me negar, como sinal, um galo vai cantar e você vai ouvir. Você vai se lembrar das palavras que eu te disse. E por que Pedro cai? Exatamente por isso. Primeiro, porque a experiência que Pedro tinha com Deus, a experiência era muito pouca. Pedro foi criado numa lei diferente. Pedro foi criado no judaísmo. O judaísmo não é fé, o judaísmo é lei. O judaísmo diz: isso pode, isso não pode, pronto. Ah, por que? Não quero saber, só não pode. Isso aqui pode, isso não pode. E tem muitas pessoas hoje que acham que o evangelho ainda é isso. Acham que entregar sua vida para Jesus é isso. Às vezes aprende isso desde criança em casa. Olha, isso não pode, hein? Crente não pode fazer isso. Só que não explica por quê. É só lei, não pode. Tem muitos que acham que vai ser crente é o quê? Orar, ler a Bíblia e vir para o culto, só. Isso é a vida de crente. Orar, ler a Bíblia, cantar louvores a Deus, vir para o culto e pronto. Isso aí é vida de crente, isso pode. Agora, não é nem pensar, isso não pode. Isso também não pode, isso não pode, isso não pode. Então Pedro foi criado exatamente assim, em cima de leis, e não de graça, não de fé,
não de amor de Deus para com o ser humano, mas sim por leis. A experiência espiritual que Pedro tinha com Cristo, apesar de estar 3 anos desfrutando dessa comunhão com Ele, apesar desses 3 anos, a experiência não era profunda, era uma experiência superficial. E quando nós não temos experiências com Deus, quando vem o vento, arranca, porque a gente não tem raízes. Então arranca. O vento sopra e a pessoa vai embora. Ela não resiste porque não há raízes. O que cria raízes espirituais é experiências profundas que nós temos com Deus. E como que temos experiências com Deus? Como buscamos essas experiências? Nós achamos a experiência com Deus em coisas pequenas. Às vezes a gente acha que precisa acontecer grandes milagres para que isso aconteça. Não é necessário isso não. Não é necessário grandes milagres para você ter experiência com Deus. Às vezes as pessoas que assim, pastor, eu nunca tive uma grande experiência com Deus, porque eu nunca vi um paralítico andando, eu nunca vi um cego enxergando. Mas quem que disse que é isso que traz experiências com Deus? Eu estava pregando há uns anos atrás aqui em Volta Redonda, aqui numa igreja batista. E na hora que eu fiz o apelo, no final do culto, aconteceu um fato ali. Eu tenho até... Eu consegui... Um irmão gravou e passou para mim o que estava acontecendo ali depois. Eu perguntei para as pessoas, quem quisesse aceitar Jesus, que levantasse a mão. E a mãe do pastor da igreja, não era evangélica. Mas ela estava nesse culto, e ela era paralítica, ela estava numa cadeira de rodas. E ela veio assistir esse culto. Colocaram a cadeira num cantinho assim. E ela estava lá sentada, eu perguntei, quem quer aceitar Jesus? Levante a mão. Ela foi a primeira que levantou a mão. Ela foi a primeira que levantou a mão. E depois que ela levantou a mão, e as pessoas levantaram a mão também, eu disse, agora quem levantou a mão? Levante-se do seu lugar e venha para cá. Ela levantou e veio. Ela levantou e veio, e a cadeira ficou sozinha lá no lugar. Eu fiquei alegre. Eu cheguei a chorar no púlpito, de tanta alegria que eu tive naquela noite. Mas teve gente que desmaiou. Houve uma comoção na igreja, as pessoas desmaiavam, as pessoas jogavam no chão, eu fiquei observando aquilo ali. E aquilo ali me mostrou o que eu estou dizendo hoje. Como aquela igreja faltava ter experiências com Deus. Eu me alegrei, mas não precisava desmaiar para aquilo não, sabe por quê? Porque o Deus que eu creio é o mesmo que ontem. Ele continua hoje, Ele será eternamente. Ele continua fazendo milagre. E não é só paralítico andar não. Milagre é transformação de vida. Milagre é quem você é, você olhar e você se alegrar no que você é. É quando você lê o Salmo 113 no versículo 1, onde diz, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. E você olhar e não ver nada que possa bendizer. Você olhar e ver só desgraça no mundo. Você olhar e ver famílias se destruindo. Crianças nas drogas. É isso que você vê por aí no mundo. É crise, é roubalheira, é coisas terríveis, abominações diante de Deus acontecendo nas escolas, na frente dos nossos olhos. E às vezes até na nossa própria família. E a Bíblia continua dizendo, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. E aí eu digo, como que eu vou bendizer a Deus? Se eu olho para tudo, eu só vejo desgraça acontecendo. Eu olho para dentro da minha casa e tem desgraça acontecendo. Eu olho no meu vizinho e vejo desgraça. Eu olho na minha vida e vejo desgraça. Eu olho na vida da minha cidade, do meu estado, do meu país, e eu só vejo desgraça. Como que eu vou conseguir bendizer a Deus? É isso que as pessoas pensam e não acham motivos para bendizer a Deus. E aí você não adquire experiências com Deus. Mas pastor, como é que eu vou bendizer essa desgraça toda? Eu vou dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso é. Eu chorei a noite toda e amanheceu o dia, eu continuo chorando. Aí eu te conto um segredo.
Não precisa você ir longe não, para você achar um bom motivo para ter uma boa experiência com Deus. Lembre-se de quem era você alguns anos atrás e de quem é você hoje. E você vai ter motivo para glorificar o nome do Senhor dia e noite, dia e noite, dia e noite. Quem era você alguns anos atrás e quem é você hoje. Isso é ter experiência com Deus. É saber que Ele é capaz de transformar o ser humano, por pior que ele seja, e fazer um homem, uma mulher de respeito, que ande de cabeça erguida. Não importa o teu passado. Isso é experiências com Deus. Pedro tinha a chance de ter essa experiência, mas não aproveitou. E por isso ele caiu. Porque ele não aproveitou a chance que teve de ter experiência com Deus. Muitos de nós caímos por causa disso também. Estamos na casa de Deus. Temos chance, porque Jesus está aqui. Temos chance de termos experiências com Ele, de buscarmos a Ele. Buscarmos pelas madrugadas. Temos essa chance, Deus nos dá essa oportunidade. Eu lembro quando eu me converti há 35 anos atrás, eu me lembro perfeitamente. Eu tinha 22 anos. E nós reuníamos os jovens da igreja. Às vezes 4, 5 jovens só. Às vezes menos, 3. Era 3, 4, 5, às vezes 6. Nós íamos lá pedir a chave para o pastor da igreja. Pastor, empresta a chave da igreja para a gente. Vocês vão fazer o quê? Nós queremos passar madrugada na igreja, orando, cantando, tocando violão, falando de Deus. Sei lá, a gente quer isso. Olha, eu tive tantas experiências com Deus nessas madrugadas, com 2, 3 pessoas. A gente pegava o violão, sentava um do lado do outro, começava aquele hino, sabe, bem suave, bem gostoso. E aquilo parecia que ia entrando dentro da gente. Quando veio, as lágrimas estavam descendo. A gente dobrava o joelho e orava, e chorava, e se derramava na presença de Deus. E o Espírito Santo estava ali, e Ele enchia os nossos corações. E quando nós saímos de manhã, mas tinha o que fazer, eu tenho que trabalhar no outro dia. Eu também tinha, os meus amigos também tinham. Tínhamos que trabalhar no outro dia. Mas aquelas horas ali nós não perdemos, nós ganhamos ela. Porque nós saímos dali renovados, com mais intimidades com Deus e com um trabalho muito mais produtivo do que se a gente dissesse, eu vou dormir, deixa Deus para lá, Ele cuide do meu sono e é o máximo que eu posso fazer. Isso me ajudou muito. Os ventos vieram e eu lembrava daquele tempo, daquelas madrugadas onde Deus falava comigo naquele lugar. Eu lembrava quando eu dobrava o joelho chorando, sem saber nem por que eu estava chorando. Quando eu me deitava no chão, ninguém ligava se eu ia deitar no chão, porque eu olhava para lá, o meu amigo estava deitado para lá também, o outro estava deitado para cá, e a gente só chorava e glorificava, porque o Espírito de Deus estava ali, a gente estava sentindo a presença dele ali. Pedro teve essa chance e não aproveitou. Muitos de nós temos, não aproveitamos. Nós mal viemos o culto. Bíblia a gente tem para trazer para a igreja, mas em casa ela não é aberta. Eu não estou generalizando. Eu estou dizendo às pessoas que caem, por que elas caem. E a Bíblia também diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então o que você está ouvindo aqui é isso. Cuide para que não caia. Porque depois que cair é muito difícil se levantar. O mesmo processo que o inimigo usa para te derrubar, você passa pelo mesmo processo para se levantar. Obrigado, meu irmão. Gaúcho aqui no Rio de Janeiro sofre, viu? Vocês estão com... Tem uns que estão com frio, eu estou derretendo aqui. Não tem problema não, estou acostumado com isso, já faz bastante tempo. Então veja bem, Pedro caiu por quê? Primeiro, porque a experiência que ele tinha com Deus era pouca, porque a experiência dele estava baseada em leis, isso pode, isso não pode. Ninguém nunca explicou para ele outra coisa. Jesus estava tentando discipulá-lo, ele até era impetuoso quando era discípulo de Jesus. Ele era uma pessoa que falava forte, era uma pessoa que falava firme. Mas às vezes ele
Ele voltava às raízes dele, esquecia com quem ele estava. Então Pedro caiu primeiro, guarde aí no seu coração, porque a experiência com Deus dele era muito pouca. E se você quer experiência com Deus, busque a Ele. E Ele vai te mostrar, Ele vai se revelar para você. Cada vez que você buscar mais, a Bíblia diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Quanto mais você chega para Deus, mais Ele dá um passo para você. Você dá outro para Ele, Ele dá outro para você. Até que se encontra. Aí funde. Aí é uma fusão completa. Aí pronto, aí é só o diabo que saia da frente. Porque aí você vai ver o que é fogo na mão, no pé, fogo nas palavras, fogo no olhar. Aí o negócio esquenta. Vamos lá, segundo, Pedro caiu por quê? Porque ele confiava mais nele do que em Deus. Por isso ele caiu. A Bíblia diz no Salmo 37, versículo 5: entrega os teus caminhos ao Senhor. O que mais que diz? Confia nele, e o mais ele fará. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E por que a gente entrega, a gente confia e ele não faz? Porque não faz, muitas vezes não faz. A gente entrega, confia e não acontece. Mas a gente tenta tanto, a gente ora tanto, a gente clama tanto, a gente acredita tanto, a gente exercita a nossa fé tanto, a gente entrega, confia e ele não faz. Então tem alguma coisa errada nisso aí, porque a Bíblia não mente. Se a Bíblia diz entrega, confia e o mais ele fará, vai ter que acontecer. Mas se não faz, por que é? Sabe por quê? É fácil, porque a gente entrega, mas não entrega tudo. Entrega pela metade só. A gente não entrega tudo. A gente até entrega, mas não entrega tudo não. Ah, tudo bem, eu vou entregar na mão de Deus, mas eu vou tentar dar meu jeito aqui. Ah, não, tem que tentar dar meu jeito aqui. Deus vai fazer, faz a tua parte. A tua parte você tem que fazer. Agora, entre você fazer a tua parte e querer fazer a parte de Deus também, faça a sua parte. Quando as suas forças esgotam, se Jesus agora é contigo, está nas tuas mãos, descanse. 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 Não se canse mais. Não sofra mais. Não chore mais. Você já fez o que podia. Deixe que o resto agora é com Ele. E o que Ele fizer vai ser melhor para você. Pode não ser do jeito que você gostaria, mas será o melhor para você, com certeza. A gente entrega, mas entrega mais ou menos. A gente confia, mas confia desconfiando. Pastor, mas eu não confio em Deus desconfiando não. Não é. Tem certeza? Imagina que eu tenho 2 amigos. E eu estou precisando de 5 mil reais para pagar uma dívida amanhã. Os 2 têm condições de me arrumar esse dinheiro. Eu tenho certeza que se ele falar, ele cumpre. O outro, a palavra dele é meio duvidosa. Eu ligo para aquele que eu tenho certeza que se ele falar, ele cumpre. Digo, escuta, eu preciso de 5 mil reais amanhã. Você tem como me arrumar? Se tenho, me dá o número da tua conta, amanhã eu deposito. Eu durmo tranquilo, porque eu sei que amanhã o dinheiro estará na minha conta. Mas se eu ligar para o outro e o outro disser, pode me dar o número da tua conta que amanhã eu deposito, eu durmo tranquilo? E vai que ele não deposita. É a mesma coisa que a gente faz com Deus. Ah, entrego na mão do Senhor, confio nele, mas vai que ele não faz. Então é melhor eu dar um outro jeitinho aqui. É melhor eu ligar para um outro amigo que pode ser que tenha, porque ele fica na reserva, que se ele furar comigo, o outro me ajuda. É isso que a gente faz com Deus. Você está entendendo por que entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará e ele não faz? É por isso. Então Pedro confiava mais nele do que em Deus.
E é o que acontece conosco, como eu acabei de mostrar agora. Quantas vezes Pedro achava que podia até mudar o destino de Jesus? Vocês lembram da orelha de Malco? Pedro puxou da espada e disse: de jeito nenhum! Confiava mais na espada dele do que no poder do mestre que estava do ladinho dele ali, ó. Jesus pega a orelha do camarada e cola na cabeça de novo. Pedro, não faz isso, Pedro. Deixa a orelha do rapaz aí, Pedro. Faz isso não. Pedro, eu vou precisar morrer crucificado. Os guardas estão vindo aí. Mas de jeito nenhum. Enquanto eu estiver do teu lado com a minha espada na mão, ninguém toca em você. Parece bonita a atitude, né? Mas isso é falta de confiança em Deus. Se Deus disse eu vou fazer, acredita. Se Deus disse não é tempo, espera. Se Deus disse não é para hoje, espera. Se Deus diz aguenta mais um pouco, aguenta. Se Deus diz fecha a tua boca, fecha a tua boca. Se Deus disse eu vou te dar vitória, acredite que ela vai chegar. Acredite que ela vai chegar. Se Deus eu vou destruir isso, acredite que vai ser destruído. Se alguém vem e te provoca, te injuria, te calunia, fique quieto e entrega a Deus, porque Ele vai ser juiz. Feche a sua boca. Ah, mas se pisar no meu pé tem volta. E aí? Aí quando vier o vento, você não aguenta. Por quê? Porque você confia mais em você do que confia em Deus. Então o que está nos ensinando aqui? Está nos ensinando primeiro que nós temos que buscar experiências com Deus. Experiência não é só ver paralítico andar, como eu disse. Experiência você busca entre você e Deus. É você que vai limitar o grau dessa intimidade. É você que vai limitar isso. É você que vai dizer o quanto você quer ter experiências com Ele, e o tanto que você quiser é o tanto que você vai ter. Está ensinando aqui que nós devemos confiar claro que eu devo confiar em mim. É claro que você deve confiar em você. Mas você deve confiar muito mais em Deus do que em você mesmo. Porque se você não puder, mas você acreditar, Ele te capacita e você faz. Talvez você sozinho não consiga, mas se você acreditar que Ele é tudo na tua vida, Ele te capacita e você chega lá aonde você queria chegar. Terceiro, porque Pedro caiu. Porque mesmo convivendo com Jesus esse tempo todo, a transformação de Pedro não foi total. Ela foi parcial. Não foi total. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando você está aí na igreja como eu estou hoje aqui na presença do Senhor, quando nós levantamos nossa mão e aceitamos Jesus como nosso Salvador, quando nós começamos a caminhar na presença de Deus, alguma coisa tem que ser alterado na nossa vida. Nós temos que ver transformações na nossa vida. Às vezes tem pessoas que passam 3, 4, 5, 10 anos dentro da igreja, mas ninguém consegue notar uma transformação nela. E quando nota, é muito pouco. A Bíblia diz que aqueles que entregam a sua vida para Jesus, as coisas velhas, elas se passaram e tudo se fez novo. Eu não posso admitir que uma pessoa transformada permita que o velho homem continue mandando na vida dela. Eu não consigo conceber isso, que uma pessoa transformada por Jesus, o velho homem continue mandando nela. O velho homem continua nela, é verdade, porque o apóstolo Paulo diz: eu tenho uma natureza dentro de mim, e essa natureza, olha, eu tenho que lutar todos os dias contra ela.
Porque às vezes eu quero fazer coisas eu não consigo. E tem coisas que eu não quero fazer e quando eu vejo, eu já estou fazendo. Isso chama-se velha natureza lutando com a nova. Quando você recebe Jesus como teu Salvador, Jesus te dá uma nova natureza. Ele te dá uma natureza santa, pura. Ele te dá uma natureza do céu e Ele coloca ela dentro de você. E aí é você que vai dominar essa natureza. É você que vai dizer o quão alto ela vai ficar e a velha natureza quão mais para baixo ela deve ficar. É você que vai dizer isso. E isso significa, é uma relação entre intimidade do homem com Deus, é uma relação entre você acreditar fielmente em Deus, e é uma relação entre você ser transformado. Essa transformação, ela faz parte de você acreditar e ter intimidade. Aí você tem o quê? A tua nova natureza vai sempre vencer a velha. Porque olha quantas vezes acontecem coisas na vida da gente que a velha natureza vem com força para cima. É agora! Em todas as áreas da nossa vida. Eu podia falar aqui na área sentimental. Eu podia falar aqui muita coisa dessa como essa velha natureza aparece. Eu acho que nós iríamos passar horas falando só nisso. Quantas pessoas que às vezes não são felizes nos seus casamentos, nos seus namoros, nos seus noivados, nos seus relacionamentos, não são felizes, vivem uma vida de aparência. Olha só um aperitivozinho para você ver o que é essa nova natureza e o que é a velha natureza. Por quê? Porque falta o quê? Falta intimidade. A mesma coisa que tem o homem com Deus, tem o marido com a esposa. Intimidade precisa ter. Entrega precisa ter. Companheirismo, amor, amizade precisa ter. Precisa ter palavras bonitas. Precisa ter palavras que te levantem, que te elogiem, que levante a tua autoestima, que te coloque lá em cima. Que te incentive a ir para frente a cada dia mais. Se não houver isso, vai esfriando o relacionamento. E ele se mantém até que o inimigo não ataca. Aí o inimigo coloca uma pessoa justamente para fazer tudo aquilo que o indivíduo não faz. Para dizer tudo aquilo que ela não diz. Coloca uma pessoa na frente com todas as qualidades que você gostaria que tivesse a pessoa que está do teu lado e ela não tem. E a velha natureza vem com tudo. É agora. É nessa hora que a nova natureza tem que olhar para ela e dizer: desce, desce. Sabe por quê? Porque tudo isso eu posso ter na minha casa. Tudo isso eu posso ter na minha vida. E não preciso da velha natureza para isso. Muito pelo contrário, a natureza que Cristo me deu pode dar isso muito melhor do que eu espero. Agora, faz a tua parte para isso acontecer. Faz a tua parte para isso acontecer. E quem estiver do teu lado vai ter que fazer a parte dele para isso acontecer. Para isso, tem que ter comunhão com Deus, experiência com Deus, porque senão não acontece. Tem que ter diálogo, dizer assim: olha, está acontecendo isso, 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 isso. Vamos repreender isso em nome de Jesus. Porque nós não podemos entrar na cilada do inimigo. Nós temos uma nova natureza. Não vamos deixar a velha vir. Eu podia falar em outras áreas da vida que os irmãos sabem muito bem. Não precisa tocar mais no assunto. Mas vocês sabem, quando a velha natureza quer vir, a nova natureza tem que mostrar para ela onde é o lugar dela. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então, a transformação na vida do cristão, ela tem que se fazer patente aos olhos de todo mundo, não só aos olhos dos outros, mas para você também, principalmente para você. Não adianta você mostrar uma coisa aqui e ali ser outra.
Não adianta você mostrar um santinho dentro da igreja, em casa é um demônio. Não adianta você andar correto dentro da igreja e dando calote nos outros na rua. Não adianta. Se for sim, sim, é não, não, acabou. Não adianta na igreja estar glorificando o nome do Senhor, estar contando mentira lá fora. Não adianta isso. Precisa haver transformação. Transformação. Para você dizer o que eu disse no Salmo 103, versículo 1, mesmo que eu não tenha nada que me alegre, eu olho para mim, quem eu era e quem eu sou, e posso glorificar o nome do Senhor, porque eu fui transformado. E Pedro não tinha sido transformado. A transformação de Pedro foi parcial, não foi total. Apesar de ter 3 anos de intimidade com Jesus, mas não foi parcial, não foi total. E por isso Pedro caiu. Por quê? Porque a sua experiência com Deus não era profunda. Segundo, porque ele confiava mais nele do que em Deus. E terceiro, porque mesmo convivendo com Jesus, a sua transformação foi parcial. Então nós só temos coisa ruim para o lado do Pedro. Não tem coisa boa assim. Pedro se arrependeu e Pedro levantou de novo. Pedro se arrependeu e Pedro levantou. Isso é o principal foco nesta noite. Eu não sei como está a tua vida. Só quem sabe é você e Deus. Eu não sei como está a tua vida com Deus. Como eu disse no começo dessa pregação, ninguém dorme crente e acorda desviado. Isso é uma coisa que vai dia após dia crescendo, esfriando o crente, tirando o crente da presença de Deus, mesmo ele estando na igreja, mas ele vai se afastando de Jesus cada vez mais e vai chegando mais perto das coisas do mundo. Muitas vezes as conversas dele já não é mais a mesma que ele tinha, o linguajar que ele usa não é mais o mesmo. Coisas que ele dizia, que ele tinha certeza, porque Deus colocou no coração dele que não era lícito ele fazer, hoje ele já não sabe mais ou menos se é ou não é. Talvez até seja, quem sabe, né? Eu acho que Deus não é tão assim que não me permita que eu faça isso. Deus te permite que você faça qualquer coisa, meu irmão. Qualquer coisa. O apóstolo Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E se você tem intimidade com Deus, o Espírito Santo vai dizer para você o que convém e o que não convém. Não é necessário eu falar para você aqui: isso pode, isso não pode, não toque, não pegue, isso não dá, isso dá. Não tem necessidade de eu fazer isso. Quando você tem intimidade com Deus, você vai saber, porque o Espírito Santo vai te dizer: meu filho, isso não é para você. E você vai dizer: sim, meu pai, deixa isso para lá. Eu sei que tu tem coisas melhores para mim. Pedro arrependeu-se. Pedro arrependeu-se. Esse é o ponto crucial da história dele. É quando ele se arrepende. Porque não foi por remorso, não. Aqui diz que ele saiu e chorou amargamente. Mas não foi remorso, foi arrependimento. Sabe o que é remorso? E arrependimento são diferentes. Sabe o ladrão, o assassino, quando ele matou 30, 40 pessoas já, e depois a polícia pega ele? Quando ele estuprou várias crianças, depois a polícia pega ele? E quando ele está lá dentro da cadeia, alguém pergunta para ele: você está arrependido? Ele: claro que estou arrependido. Ah, se eu pudesse voltar o tempo atrás, eu não faria mais isso. Ele está dizendo isso porque pegaram ele. Se não tivesse pego ele, ele continuava fazendo a mesma coisa. E se ele saísse hoje, amanhã ele faria de novo. Isso aí não é arrependimento, não. A gente pode tentar enganar os homens, mas a Deus a gente não engana. Pedro se arrependeu. E olha que o que ele fez não foi pouca coisa não, hein? Quando disseram: você anda com Jesus, ele disse: eu não conheço esse homem. Não foi pouca coisa que ele fez, não. Então,
Isso foi escrito aqui para que você soubesse que não importa o que você fez, não interessa o que você fez, se você se arrepender de verdade, Deus te perdoa e transforma a tua vida, e te faz muito melhor do que você era antes. Porque foi isso que aconteceu com Pedro. Ele não teve remorso. Judas traiu Pedro também, mas Judas não se arrependeu. Judas ficou com remorso. Poxa, o que eu fui fazer? Não podia ter traído aquele homem por causa dessas moedas. Não quero mais essas moedas, vou me matar por causa disso. E se matou. Isso é remorso. Remorso, ele traz frustração, derrotismo, traz um monte de coisa ruim e por fim traz a morte. O arrependimento não. O arrependimento nos enche de esperança, nos dá força, nos dá vida. Enche a nossa esperança. Quando você se arrepende, você se sente renovado, você sente vontade agora de continuar para frente, porque você se arrependeu de verdade. Pedro se arrependeu, e quando ele se arrependeu, ele se rendeu completamente a Deus, e ele disse: agora sim, chega de servir a Deus parcialmente, chega de acreditar desacreditando, chega desse negócio de um pé na igreja e outro no mundo, chega, a partir de agora eu assumo, visto a camisa, eu sou de Jesus, e Jesus é meu. Foi isso que Pedro fez. E sabe em contrapartida o que Deus fez na vida dele? A primeira pregação de um homem que não sabia nem falar direito. Na primeira pregação dele, 3.000 almas se converteram. Olha o que acontece na vida de uma pessoa que crê, aceita que errou na vida, mas que quer se levantar. Eu quero voltar para o meu Pai. Olha o que acontece na vida de uma pessoa que verdadeiramente se arrepende e diz: agora daqui para frente chega, eu vou servir a Deus. 3.000 almas se converteram. Na Porta Formosa o coxo está aleijado, pede esmola, eles não têm ouro nem prata, mas tem uma coisa: em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E o homem levantou e andou. Porque eu tenho aqui um Pedro arrependido. Eu não sei como é que está a tua vida, como eu disse, meu irmão, mas você sabe. Então, para encerrar essa mensagem, eu te mostrei aqui na vida de Pedro que exatamente o que acontece na minha vida e na tua. Nós erramos, entregamos, mas não entregamos tudo, confiamos, mas desconfiando, e as coisas não acontecem, as nossas experiências são poucas, quando vem o vento a gente não tem força. Então é preciso mudar isso, é preciso mudar, e pode ter certeza, Deus tem o melhor para te dar. Então eu quero perguntar nesta noite, você que entrou aqui, como eu disse, vou voltar a dizer, só você sabe como é que está a tua vida e Deus. Mas você que entrou aqui nesta noite, que um dia já entregou a tua vida para Jesus, em algum lugar, eu não sei aonde, não sei quanto tempo faz que isso aconteceu, mas você um dia levantou a tua mão para Jesus, mas você não conseguiu, tentou muito, mas não conseguiu criar raízes. O vento veio e te levou. Você até consegue vir à igreja de vez em quando, talvez você esteja aí me ouvindo agora, mas você sabe que se Jesus voltasse hoje para buscar a sua igreja, você não subiria, porque você se afastou dos caminhos do Senhor. O diabo quer que você pense que você já está derrotado, que você não tem mais solução. Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo te trouxe aqui nesta noite para te dizer: a tua vida começa a partir de hoje, se você quiser. Então, se você se afastou por algum motivo dos caminhos do Senhor, e Deus te trouxe hoje para ouvir esta palavra, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Levante do seu lugar onde você está e venha aqui para frente. Eu quero orar por você. Venha em nome de Jesus. A igreja se coloca de pé, por favor.